Neste momento, damos início à segunda oração diária no Templo de Orações do Santuário Rousseau do Brasil. Reverência, uma reverência. Oração de purificação do universo, parte 1. Deus Sumiyoshi manifesta-se e purifica o universo. Deus Sumiyoshi purifica o Brasil e todos os países ibero-americanos e África Latina. Deus Sumiyoshi purifica a vida de todas as pessoas aqui reunidas. Deus Sumiyoshi purifica todas as pessoas que se inscreveram ainda em vida na oração perpétua como apóstolos da missão sagrada espiritual. Aos associados da missão sagrada, aos inscritos nos cartões de bênção, crachás dos seminaristas, livro de ouro e mantenedores. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dás vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seite Onoye para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Rogativa. Aos apóstolos da missão sagrada espiritual em vida, aos associados da missão sagrada, aos inscritos nos cartões de bênçãos, crachás dos seminaristas, livro de ouro e mantenedores. Diante de Deus, Criador do Universo, assim nos dirigimos. Ó Deus Pai, respeitosamente rogamos que derramais vossas bênçãos sobre todas as pessoas unidas por vínculo divino a Seite Onoye, que ainda em vida se inscreveram na oração perpétua aos apóstolos da missão sagrada espiritual. Que a vossa infinita misericórdia proporcione a essas pessoas uma longa vida, feliz do progredir infinito, vivendo em ambiente repleto de vitalidade dinâmica, sem perderem a beleza da ordem e da disciplina, habitando lares repletos de vozes de bênção e louvor e abundantemente providos de tudo que é necessário às suas vidas. Também, com profunda reverência, rogamos que abençoais abundantemente os associados da missão sagradas aqui consagrados, que conscientizaram a sagrada missão para a qual foram escolhidos por vós e contribuem para conduzir os homens à iluminação. Que o vosso infinito amor permita que eles aprofundem a fé até o nível da convicção inabalável e que possam manifestar cada vez mais nitidamente a sua imagem verdadeira, atingindo o estado de iluminação, e que esses benefícios se estendam a todos os seres animados e inanimados, sem exceção. Ó Deus, que trabalha através da Seite Onoye e purificais o universo, fazei resplandecer vossa luz sobre os inscritos nos cartões de bênção, nos crachás dos seminaristas, livros de ouro e mantenedores da casa de repouso da grande harmonia, assim como sobre os seus respectivos familiares. Orientai-os para que eles aprofundem cada vez mais a convicção de serem filhos de Deus. Orientai-os para que eles possam atuar como companheiros de fé no movimento de concretização do paraíso terrestre. Agradecendo-nos profundamente por ouvir sempre a nossa oração. Muito obrigado, muito obrigado. Com muito respeito, assim rogamos.
Leitura da oração para visualizar a grande harmonia entre a natureza e os seres humanos. Oração para visualizar a grande harmonia entre a natureza e os seres humanos. Na imagem verdadeira do mundo criado por Deus, a natureza e os seres humanos estão sempre em harmonia com um só ser. A natureza mantém e sustenta os seres humanos, fornece a eles meios de se expressarem e lhes dá alegria. Os seres humanos são gratos por isso, amam a natureza, fornecem a ela nutrientes, tornando-a abundante. Não há descontinuidade nem conflito entre eles, nem distinção ou diferença entre os dois. O corpo físico que foi concebido aos seres humanos para sua autoexpressão é constituída pelas mesmas composições materiais que compõem a natureza, a qual os cerca. Assim, os seres humanos obtêm oxigênio na natureza e o transformam em energia, bebem água e transformam-se em óleo lubrificante para si próprios, e podem assimilar os alimentos para manter seus corpos físicos e crescer. Abençoados são aqueles que podem visualizar a sabedoria, o amor e a vida de Deus nesse fluir do mundo material, a fundo na circulação das moléculas e átomos. Coisas materiais são o resultado, Deus é a origem. Deus, ao ver a imagem verdadeira em que todos os viventes estão em perfeita e completa harmonia, sustentando-se uns aos outros, declarou ser muito bom. Não ver essa imagem verdadeira e olhar o indivíduo como realidade e centro do mundo é ilusão. Quando eles colocam como centro a perda ou o ganho individual, os seres humanos acabam perdendo a visão da grande harmonia entre eles e a natureza. É tolice visualizar deficiências e inadequações na natureza e pensar que a natureza é um obstáculo, tentar colocá-la sob seu controle e alterar sua composição a fim de usá-la para suas próprias vantagens. Olhar para uma parte da natureza considerada como algo hostil e destruí-la é vergonhoso. Ao fazer isso, os seres humanos perdem o sentimento de unidade com a natureza e causam a diminuição das bênçãos da natureza, inclusive a força autocuradora, e perdem até mesmo a razão de viver. Se os seres humanos veem a natureza como inimiga, como reflexo dessa mente em ilusão, aparecem situações na natureza que podem ser consideradas como hostis. Mesmo que os seres humanos desbastem montanhas, cortem florestas, represem rios, aterrem lagos e mares, na busca unicamente de sua prosperidade, isso não é a vontade de Deus. Isso é obra criativa fracassada, que em nada espelha o mundo da imagem verdadeira, que Deus declarou ser muito bom. Sempre chegará a hora em que aquilo que não é a imagem verdadeira encontrará a destruição e a ruína. É o colapso do que é falso, é a autodestruição do karma. Entretanto, não devemos considerar este fato como sendo ira de Deus. Não devemos olhar para o tsunami movendo-se a alta velocidade, destruindo vastas áreas agrícolas, empurrando tudo à sua frente e pensar que sejam ações de Deus, tomado pela raiva e fúria. Deus não destrói montanhas para aterrar os mares. Ele não cria nas praias as terras agrícolas. Ele não constrói fábricas. Ele não constrói aeroportos ou usinas nucleares. Eles são todos atos dos seres humanos que pensam em seus próprios lucros e benefícios, sem considerar a extinção de plantas e animais. Terremotos que ocorrem no arquipélago japonês e nas áreas ao redor da Nova Zelândia são parte dos movimentos da crosta terrestre que vem acontecendo repetidas vezes desde tempos remotos, e não são definitivamente situações anômalas. Parecem anômalas devido à estreita visão dos seres humanos, o parâmetro do tempo de seu pensamento ser curto e porque são muitos egocêntricos. Não há como somente os seres humanos viverem e prosperarem eterna e abundantemente enquanto conduzem muitas vidas à extinção e destruírem o sistema de mútua sustentação e doação existente na natureza. A composição do mundo da grande harmonia é feita de tal maneira que todas as espécies de seres vivos prosperam apenas quando auxiliam, suplementam, complementam e doam-se reciprocamente. Os seres humanos, sem reconhecer isso, vendo os demais seres vivos como sendo a sua
ferramenta ou inimigo, ou, mais ainda, como sendo empecilho, estão modificando o mundo que, por natureza, é estável para um mundo de instabilidade. Os seres humanos precisam aprender com essa obra criativa fracassada. Um terremoto enorme não é a ira de Deus, é uma lição do Bodhisattva que reflete os sons do mundo. Somente quando não os temos mais é que percebemos quantas bênçãos a natureza nos tem dado. Estamos sendo ensinados que não importa quantas estruturas manufaturadas, lavouras, portos, estradas, linhas de força, sistema de internet nós construamos, se ignorarmos e negligenciarmos a energia e a estrutura delicada e expansiva da natureza e cometermos o todo erro de infringi-la e violá-la, a vida no mundo civilizado será destruída instantaneamente. O Bodhisattva, que reflete o som do mundo, que é a nossa natureza verdadeira, está ensinando a nós, seres humanos: sejam mais humildes, conscientizem de que vocês são parte da natureza, recuperem o eu que é um com a natureza. Não pensem nos infelizes que foram vítimas de desastre como se eles tivessem sido tocados pela ira de Deus. Deus é o Criador da terra, pura da imagem verdadeira, harmoniosa e perfeita. Assim não há necessidade dele ficar com raiva. Quando a humanidade não consegue despertar de sua profunda ilusão e não é mais possível interromper o aquecimento global e a mudança climática resultantes da contínua destruição da natureza, passa a ser necessário que algo ou alguém seja o catalisador para despertar as pessoas do seu sono. Artistas que continuam a criar sua obra de arte sustentados pelo vício das drogas são incapazes de reconhecer as falhas do seu trabalho. É quando aparece alguém que diz, enfaticamente, essa obra está errada. Quando este contínuo clamor da voz de Deus interior de um ou dois indivíduos não atinge muitas pessoas, é necessário que um grupo junte suas forças para chamar a atenção para o fato e dizer: esta obra precisa ser redesenhada, ela precisa ser refeita. Aqueles que expressaram a infelicidade ou o desastre fenomênico exerceram este papel precioso e nobre. Essas pessoas, de fato, são a nossa consciência, são os porta-vozes da verdadeira natureza de filhos de Deus. Elas são o Bodhisattvas que reflete os sons do mundo. Com humildade, ouvimos agora esses preciosos ensinamentos do Bodhisattvas que reflete os sons do mundo e expressamos nossa sincera gratidão e apreço, ao mesmo tempo em que, com nova resolução, caminhamos na busca da manifestação da imagem verdadeira do mundo criada por Deus. Querido Deus, muito obrigado. 17 de março de 2011. Leitura do Canto em Louvor à Natureza. Canto em louvor à natureza. Um dia o anjo surgiu do palácio de cristal no céu. Desceu na verdejante floresta. A floresta estava em neblina, envolta e infiltrada pelos raios do sol da manhã, espalhadas em diversas faixas de luz. Os altos e baixos gorjeios dos pássaros ressoavam por toda a floresta. O anjo cantou em louvor ao mundo da natureza. Embora Deus seja a existência única, Ele criou a natureza infinitamente abundante, diversa e variada. A natureza sobre a terra reflete nitidamente o estado em que um é o todo e todo é um, revelando assim os infinitos aspectos de Deus. Embora a floresta possa parecer uma simples massa com vida, se formos à floresta e olharmos atentamente, ela é a morada de incontáveis espécies viventes. É o lugar para a coexistência de diversas formas de vida e é um palco para aperfeiçoamento mútuo. Todas as espécies viventes doam-se mutuamente, apoiam-se mutuamente. Embora haja disputa entre elas, mesmo em situações cruéis, elas são ricas em movimento e transformação, preenchendo de bela harmonia cada canto da floresta. Como se expressasse a infinitude de Deus, cada ser vivente expande-se nos arredores, procura mover-se para cima, entranha-se a fundo, percorre grandes distâncias, muda suas formas e, ao mesmo tempo em que imita outras espécies, também manifesta sua originalidade. Esses ecossistemas são esferas para a mútua prosperidade de todas as vidas. E enquanto elas mantêm a sua individualidade, formam incontáveis comunidades, cobrindo completamente a face da terra.
Isto é a verdadeira manifestação do infinito dentro do finito, e o estado do finito coexistindo dentro do infinito. Dessa forma, a ideia e a criação de Deus são inesgotáveis, não importando o quanto são expressadas, e incontáveis, não importando como tentamos contá-las. Tendo assim cantado o anjo, da floresta apareceu um querubim que se dirigiu ao anjo e perguntou: Meu mestre, a magnificência, a diversidade e o infinito mistério do mundo natural sempre me emocionam profundamente. Contudo, não seriam esses diversos ecossistemas produtos de lutas e conflitos desesperados? Respondeu o anjo dizendo: Eu vos digo, não vos deixeis enganar por expressões tais como luta pela sobrevivência e prevalência do mais apto. Esses termos estão baseados na ideia de que aquele que é derrotado deve morrer e aquele que aniquila o outro é o mais apto. Tais princípios cruéis e desumanos não permitem que os seres vivos do mundo natural se desenvolvam. Tais visões simplistas e ingênuas não conseguem explicar a diversidade dos habitats dos seres viventes, nem a multiplicidade dos modos de existência. Vida é a expressão da infinitude de Deus. A vida se manifesta em qualquer ambiente da face da Terra, reportam com espanto os cientistas. Em águas termais que excedem 100 graus Celsius, no pergel-solo bem abaixo de 0 grau, nos filetes de água ácida que jorram das minas, micro-organismos extremófilos se desenvolvem. No corpo humano, até mesmo no suco gástrico que digere o alimento e também no corpo de um cupim, sabei que existem numerosos micro-organismos que ajudam o seu hospedeiro e coexistem com eles. Não é que os seres vivos se aniquilam uns aos outros. O que acontece é que, vivificando uns aos outros, eles desenvolvem novos habitats. Eles criam ecossistemas diversos. Os biólogos também reconhecem isso. Vivificar uns aos outros e criar novos habitats são verdadeiramente expressões do amor e da infinitude de Deus. E se assim não fosse, os diversos variados seres viventes que evoluíram ao longo dos tempos não poderiam ter prosperado na face da Terra. Compreendei vós agora mesmo que há 4 bilhões e 600 milhões de anos, desde quando a Terra nasceu, todos os fenômenos da vida vieram do nada, surgindo como organismos unicelulares. E quando os organismos multicelulares se ramificaram e evoluíram, eles ampliaram suas moradas do mar para as terras firmes, dos pântanos para as terras secas, para os trópicos, zonas temperadas e regiões geladas. Sua jornada para se estabelecer em um lugar seguro, onde a vida pudesse florescer, não foi um processo de incessante luta entre indivíduos. Não foi o resultado de uma luta cega pela existência entre indivíduos. Eu vos digo, despertai da ilusão de que a paz nasce do conflito. Livrai-vos da ilusão de que o bem surge do mal. O nascimento da vida fenomênico na face da terra e o processo de prosperidade são como uma peça de arte caligráfica e uma pintura desenhada pela vida real, como uma sinfonia executada pela grande vida. Eu vos digo, despertai da ilusão que vê as coisas de aspecto e formas similares como seres diferentes. Lembrai-vos do ensinamento, segundo a qual a aparência nada mais é que sombra de vosso pensamento. A verdade é que a infinidade de almas são todos reflexos do mesmo Espírito Divino, deve ser estendida a todas as vidas. Se compreenderdes que todas as vidas são irmãs, torna-se claro que o processo de desenvolvimento da vida sobre a terra é a expressão da sabedoria, do amor e da vida de Deus. Neste momento, replicou o querubim: Mestre, mesmo assim, no mundo dos seres vivos, o forte se alimentar do fraco não parece ser uma exceção, mas a regra do mundo dos seres viventes. O anjo respondeu: Não penseis que a natureza que aparece diante de vossos olhos seja a criação de Deus. Não confundais fenômeno com realidade. Não vos esqueçais do ensinamento de que tudo o que podeis perceber através do sentido são sombras da mente e não a realidade prima. As obras da natureza que aparecem sobre a terra não são a própria criação de Deus. Nada mais são que projeções de vossa crença ao ver apenas uma parte da criação de Deus. É por isso que vos ensinei outrora. Os sentidos não captam senão sombra da mente. Eu vos digo,
Quando virdes a imagem da mudança e a ajuda mútua no mundo fenomênico, não deveis pensar que viste a totalidade da criação de Deus. Foi ensinado que no mundo da criação de Deus, unicamente o bem é força, unicamente o bem é vida, unicamente o bem é realidade. Se vedes seres viventes devorando-se uns aos outros, é porque vossa crença não está de acordo com a criação de Deus. Quando o espírito do vivificar mútuo expande-se em vosso interior e se reflete em vossa vida diária, esse vivificar mútuo também se expande no mundo dos seres viventes. Tendo assim ensinado o anjo, o querubim reverenciou e perguntou: entendi perfeitamente o significado do ensinamento de que tudo ao meu redor é sombra da mente. Se o meio ambiente é também reflexo da mente da humanidade, logo a mente em atrito deve se manifestar como desordem no mundo natural. Entretanto, mestre, ainda que os seres humanos que são filhos de Deus não briguem entre si e mantenham relações econômicas pacíficas, por que a destruição na natureza aumenta cada vez mais? Respondeu o anjo: os seres humanos ainda estão em processo de expansão da consciência. Eles ainda estão com os olhos abertos para a imagem verdadeira, segundo a qual a natureza é eu e eu sou a natureza. Uma vez que eles estão apegados à individualidade, não conseguem ver a totalidade e vivem na ilusão de que os seus valores aumentam, agredindo a natureza e usurpando-a. Além disso, há ainda muitas pessoas que desejam sempre mais e têm dificuldade de lidar com os desejos. O querubim voltou a indagar: a consciência e os desejos dos indivíduos não lhe foram dados por Deus? Se a causa da destruição da natureza se encontra em ambas as coisas, por que Deus não os retirou? Respondeu o anjo: não se esqueça de que Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. Sendo Deus o todo de tudo, as pessoas que são sua própria imagem, tudo foi dado. É através das pessoas que Deus ajusta todas as coisas em seu respectivo lugar e faz manifestar a ordem da grande harmonia na face da terra. Assim, a consciência do indivíduo se eleva a níveis mais altos nos seres humanos. Eu vos digo, não vos esqueçais da suprema qualidade do ser humano. De todos os seres viventes na face da terra, o ser humano é o mais capaz de pensar nos outros. Não é por isso que o budismo ensina que as 4 mentes imensuráveis são a terra pura do Bodhisattva? Jesus Cristo ensina também: em verdade vos digo que quando fizestes a um dos meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. O sentimento de unidade entre si mesmo e os outros é o que torna realmente o ser humano um ser humano. As 4 mentes imensuráveis são o amor de Deus e provam que os seres humanos são filhos de Deus. Voltou o querubim a indagar: mestre, não são o amor de Deus e as 4 mentes imensuráveis incompatíveis com a consciência individual? O anjo ensinou: a propósito da consciência individual é conhecer profundamente a si mesmo e tornar-se consciente da sua natureza original, que é de filhos de Deus. Muitos deles enganam seus verdadeiros sentimentos e, de forma como os outros lhe dizem para fazer, eles desejam, eles agem, eles se entendiam. Aquele que não conhece corretamente a si mesmo, ou seja, aqueles que acreditam, eu sou um corpo carnal, pensa que cada corpo físico é separado dos demais e que jamais pode ser um só. Eles temem o conflito de interesses e o isolamento. Eles seguem os outros cegamente e são instáveis. Eles refletem suas instabilidades nos outros e eles tentam fugir de suas responsabilidades. Entretanto, aqueles que conhecem perfeitamente o seu próprio eu, ouvem a voz de Deus em seu interior. Como sabem que em Deus não existe o outro, eles são capazes de pensar nos outros como se esses fossem eles próprios. Em outras palavras, ele tem a consciência de que eu e os outros somos um perante Deus. O querubim perguntou novamente: entretanto, como pode o desejo insaciável de uma pessoa ser compatível com a consciência de que eu e os outros somos um? Respondeu o anjo: o desejo sustenta e desenvolve o corpo físico. É a chama comum de todos os seres vivos. É a chama da vida. Sem isso não poderia haver vida na terra. Sem isso os seres humanos também não poderiam sustentar e desenvolver seus corpos físicos. Eu vos digo, o verdadeiro propósito do ser humano não é manter e desenvolver o corpo físico, é manifestar a glória de Deus na face da terra. O corpo físico é uma mera ferramenta para expressar a divindade. Desde que nossos desejos expressem a divindade, eles são as chamas da vida que sustenta a glória de Deus.
Dependendo do como controla a chama, pode trazer assim como bons ou maus resultados. Quando a chama na turbina do avião é controlada adequadamente, podemos cruzar imensidões e rapidamente chegar ao nosso destino. Contudo, se a chama vier a ultrapassar a capacidade da turbina e este explodir, imediatamente ocorrerão morte e destruição. Portanto, eu vos digo, não vos esqueçais de controlar adequadamente vossos desejos. Fazei com que vossos desejos se subordinem aos objetivos de expressar o divino. Não confunda os vossos desejos com a vossa mente verdadeira. Nossos desejos se inflamam porque pensamos que algo nos falta e tentamos suprir esse sentimento de carência. Em outras palavras, os desejos surgem da ilusão de não conhecer a nossa verdadeira natureza de filhos de Deus. Vós sois filhos de Deus, filhos de Buda. Controlai livremente a chama da vida e utilizai para o propósito de Deus que habita em vosso interior. E então avançai para concretizar o vosso ideal interior. Neste momento, vossa mente verdadeira que está no âmago de vosso ser será preenchida de profunda satisfação e ouvireis a voz de Deus a sussurrar: muito bom, muito bom. Assim, quando os seres humanos elevarem sua consciência e passarem a ver Deus que se aloja em seu interior como o seu eu real, os conflitos entre natureza e seres humanos desaparecerão e a ordem da grande harmonia se estabelecerá sobre a face da terra. Tendo assim ensinado o anjo, a névoa que envolvia a floresta se dissipou silenciosamente. Banhadas pela radiante luz do sol, as folhas das árvores resplandeceram luminosas. Os pássaros voaram altos nos céus, suas plumagens multicolores reluziram, e ao som dos seus gorjeios esvaneceu-se silenciosa e lentamente pelo céu. Essa floresta que transborda vida e a qual nada falta, expressou a paz e a prosperidade do mundo de Deus. Fim do canto em louvor. Rogamos que através dos méritos deste canto em louvor manifeste a imagem verdadeira de todos os seres vivos e se concretize o mundo da grande harmonia entre a natureza e os seres humanos. Oração de purificação do universo, parte 2. Tendo Deus Sumiyoshi purificado o universo, manifesta-se a harmoniosa vida de Deus. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Reverência. Uma reverência. Declaração de encerramento. Declaramos encerrada a segunda oração diária no Templo de Oração do Santuário Roso do Brasil.